E de volta com o nosso Vida e Saúde. Hoje nós estamos falando sobre depressão. Está aqui conosco a doutora Mirelle Rezende, ela é psiquiatra, está nos ajudando a resolver, solucionar algumas dúvidas, questões que a gente tem aqui, não é? E que você tem aí em casa. Então você que está acompanhando o nosso programa, um tema muito bom, sério, que a gente precisa ouvir, também precisa tirar as nossas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre depressão, 0800 777 0021 e você pode enviar aqui e nós vamos tentar ajudar você também, não é? Na sua dúvida aí na sua casa, tá bom? 0800 777 0021. Todo mundo que participar, no final tem o sorteio do livro Combatendo a Depressão para todos que participarem, enviar sua pergunta, sua dúvida, mandar o seu alô aqui para a gente, enviar o seu pedido também de oração, porque lembrando, no final, a gente sempre conclui nosso programa rezando, não é? Aos pés de São Pellegrini, pedindo a graça de Deus por todos os nossos pedidos e necessidades, tá bom? No bloco anterior você acompanhou aí a gente falando um pouco sobre os principais sintomas da depressão, como identificar se eu estou num processo depressivo, né? Que eu preciso, evidentemente, procurar um especialista para me ajudar sobre esses sintomas. Nós temos aí uma tela com os maiores sintomas da depressão, que nós falamos no bloco anterior, que você vai acompanhar aí, e nós vamos aqui dizer, doutora, para a gente retomar, não é, o nosso assunto. Então, olha, perda de interesse em atividades prazerosas, inquietação, irritabilidade, isolamento, são os principais sintomas que nós falamos no bloco anterior sobre depressão. O que a gente poderia dizer, doutora, assim, perda de interesse em atividades? O que significa isso para a gente? Bom, a pessoa às vezes tem um lazer que ela gosta de fazer, né? A gente costuma falar do lazer porque as atividades cotidianas são mais fáceis da pessoa perder o interesse primeiramente, né? Mas ela, vamos supor, ela gosta de sair para correr, ela gosta de jogar tênis, ela gosta de viajar, e nem as coisas que antes motivavam ela, né, que traziam aquela sensação de bem-estar, aquela euforia de se preparar para aquilo, já não tem a mesma sensação. Né? Ela já não tem mais interesse, ela não tem mais ânimo, está desmotivado, realmente ela não sente prazer nenhum. Isso dentro daquilo que a senhora falava no bloco anterior, daquele tempo, né? Há uns 30 dias, como a senhora falou, porque, por exemplo, alguém que gosta de fazer uma caminhada, correr, etc. Pelo menos 2 semanas. Pelo menos 2 semanas. Todos os dias. Né? Por exemplo, que nem eu comecei na academia, faz 3 meses que eu não vou mais porque não dá tempo. Não estou em depressão, não, né, doutora? Não. Tá vendo, gente? Não é assim, não. Não é qualquer coisinha que a gente pode falar que está em depressão, não é? Às vezes é preguiça, não é? Às vezes é preguiça. Inquietação, doutora. O que seria essa inquietação? A pessoa ela não consegue se sentir confortável em nenhum lugar, né? Ela pode ter uma inquietação a ponto de ter uma agitação psicomotora, né? Se movimentar sem parar. E, na verdade, isso é mais percebido por quem convive com a pessoa do que pela própria pessoa. Né? Você começa a perceber que ela não para em nenhum lugar, que nenhum lugar tá bom. Tudo que ela faz, ela se movimenta, ela vai, ela mexe, ela pega, ela senta, ela levanta. Né? Tá na televisão, não tá bem na televisão. Tá no quarto, não tá bem no quarto. Tá junto com as pessoas, não tá bem. Tá sozinho, também não tá legal. Então, esse desconforto de não se encontrar naquele ambiente. A inquietação pode ser ligada à ansiedade ou não? Sim. A acentuação da ansiedade pode levar a um quadro de inquietação. Então, uma pessoa muito ansiosa... Pode ter esse sintoma também. Muito bem. Irritabilidade. Uma pessoa que se irrita com facilidade, qualquer coisa, ou não? O humor, ele pode ser ou depressivo ou irritável, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela não fica melancólico, triste, chorona, ela fica mais irritada, intolerante, impaciente, qualquer coisa que você fala para ela, ela responde de forma mais ríspida, de forma até grosseira, muitas vezes, né? Então, a questão da irritabilidade junto com essa intolerância, essa impaciência. Agora, doutora, voltando ali, quando a senhora falar da ansiedade, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho muita ansiedade. Então, eu não deixo nada para amanhã. E eu tenho dificuldade, por exemplo, de deixar para os outros fazer, porque
se eu esperar você, vai demorar muito, então eu prefiro eu fazer. Essa ansiedade, assim, na minha vida me leva a um ativismo muito grande, porque eu sempre estou fazendo coisa, não é? Sempre estou fazendo coisa. Isso tem propensão para uma depressão ou é uma ansiedade própria minha? Na verdade, eu não conheço ainda uma pessoa que não tenha o mínimo de ansiedade para sobreviver. Né? Eu costumo falar que todo mundo é um pouco ansioso. Né? O que difere, na verdade, é a forma como a gente lida com isso. Agora, existem os quadros mistos, né? Onde a pessoa começa muitas vezes com sintomas ansiosos, essa ansiedade antecipatória que o senhor descreveu, essa questão de querer resolver logo as coisas, de querer fazer tudo porque ninguém vai dar conta de fazer do meu jeito, então eu vou fazer logo para solucionar o problema, dá batedeira, taquicardia, boca seca, a sensação de uma bola que sobe e desce na garganta, né, sudorese, tremor, às vezes a pessoa tem diarreia, né, sintomas gastrointestinais. Então, tudo isso pode fazer com que haja uma propensão a ter um quadro misto. A pessoa ela não necessariamente precisa ter só os sintomas ansiosos. Se ela tiver um quadro ansioso e ela sofreu um estresse, vamos supor, ela é ansiosa por natureza e ela lida bem com isso. De repente, ela sofre um assalto. Aquilo gera um aumento da ansiedade a tal ponto dela começar a poder desencadear sintomas depressivos, porque ela vai perdendo a qualidade de vida. O problema da ansiedade é quando a pessoa perde a qualidade de vida. Né? A pessoa, por conta dessas questões antecipatórias, ela começa a ficar com tanto desconforto físico, porque a ansiedade, você sente isso, eu falo que você sente isso na pele, literalmente, né? A pessoa ansiosa, ela sente isso com sintomas físicos, e ela fala, não, mas eu tenho a sensação de que eu vou morrer, eu sinto que meu coração vai parar. E realmente isso muitas vezes pode acontecer. E isso pode facilitar um quadro misto e somar os mesmos sintomas, né? Do quadro ansioso e do quadro depressivo. A minha ansiedade, eu digo que assim, é uma ansiedade que me dá canseira, porque eu faço muita coisa, eu sei que eu tenho essa ansiedade. Por conta dela, tive e tenho a síndrome do colo irritável, porque é uma consequência, o físico vai afetando, mas é prazeroso o que eu faço, porque eu gosto de fazer, então não me atrapalha, não é? Eu estou me consultando aqui um pouquinho com a doutora também, você que está em casa, viu? Gente, ó, isolamento, doutora, eu citava no início aquele caso de pessoas que eu visitei que fica trancado no quarto. Esse isolamento é o extremo, não é? A pessoa passa a ficar mais retraída, né? Como muitas vezes ela perde o cuidado com a própria aparência, ela já não está mais disposta a sair, não está mais disposta a se arrumar, muitas vezes perde a capacidade de cuidar da própria higiene, né? Chegando a ficar dias sem tomar banho. Então ela vai se isolando, ela vai ficando mais na dela, né? Sem querer incômodo, porque se ela estiver em contato com outras pessoas podem perceber o que ela está sentindo, né? E cobrar alguma atitude no sentido de vamos fazer alguma coisa, vamos tentar melhorar. Então, às vezes, a pessoa acaba se isolando no sentido de não ter que dar satisfação, de não ter que falar sobre aquilo que tanto está incomodando, que está trazendo sofrimento para ela, que está trazendo angústia. Esse isolamento, então, acaba gerando esse fechamento. A pessoa se fecha. Fica mais retraída. No seu mundo, não é? Doutora, vamos ver o povo pergunta nas ruas. Alguma dúvida mais com o povo nas ruas? Acompanhe comigo. Meu nome é Alisson. Se alguém da minha família tem depressão, eu corro risco de ter depressão algum dia? Muito bem. É hereditário isso, doutora? Bom, os parentes de primeiro grau, né, pessoas que têm parentes de primeiro grau com um quadro depressivo, elas podem ficar mais alertas. Não que necessariamente, obrigatoriamente, ela vai ter um quadro depressivo, mas isso pode ser um fator de alerta para ela poder pensar em se cuidar. Aí entra um pouco naquilo que a gente falava também, não é? De como a pessoa lida com as situações, não é? Enfim, né? Muito bem, ó, você que está rezando conosco, acompanhando o nosso Vida e Saúde hoje, um tema especialíssimo, importante e bastante sério. O tema depressão, não é? Como é que a gente pode conhecer para se cuidar e se tratar melhor da depressão? E olha, a depressão é presente na nossa realidade hoje, no nosso dia a dia, muito mais do que a gente imagina,
não é? A gente reza para sair da depressão, mas não só, viu? A gente precisa tratar também. Precisa de uma ajuda médica especializada, não é? Como a gente lembra sempre aqui no nosso Vida e Saúde, tá bom? Você que tem dúvida pode ligar 0800 777 0021, enviar a sua pergunta aqui para a gente, tá bom? Olha, nós temos algumas perguntas aqui já, doutora, eu vou aproveitar para fazer uma delas para a senhora. O Milton Siqueira Soares, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, ele diz assim, olha, tenho 35 anos, sou muito caseiro, não gosto de sair muito de casa, sou solteiro, vou apenas de casa para o trabalho e não gosto de ficar em grupo de pessoas. Gostaria de saber se isso é um começo de depressão. Olha, são poucas as informações para a gente poder afirmar que é um quadro depressivo, né? Existem as questões da personalidade da pessoa, né? Mas as estatísticas falam que pessoa do sexo masculino, solteiro, de média idade, né? São pessoas que precisam ficar mais atentas aos sintomas depressivos, né? As pesquisas apontam um maior risco de suicídio para esse nível de pessoa da população. Então, é importante a gente, se está em dúvida, procura ajuda, né? Porque se você acha que não está legal, se você chegou a pensar na possibilidade, será que eu estou deprimido? Peque pelo excesso. Vá, procure um profissional, esclareça as dúvidas mesmo com alguém que seja neutro, que saiba entender. Você vai poder falar mais sobre o que você está sentindo, sobre o que você está vivenciando, porque às vezes no programa fica difícil responder assim, né? Às vezes a pessoa não coloca tantos detalhes para acabar não se expondo também. Sim. Mas eu acho interessante procurar uma ajuda profissional. É importante isso, né? Olha, Milton, como a doutora falou, na dúvida, procure um especialista, né? Você pode esclarecer melhor, não é? Porque às vezes só não sair muito de casa é um pouco da personalidade da pessoa, não querer sair muito, não é? Mas às vezes há outras questões aí que precisam ser olhadas. Então, vale a pena, viu, Milton? Não custa nada, procure um especialista e tire mais a sua dúvida aí. Será que você pode estar nesse processo, não é, de um início de depressão? O João Batista Bonifácio, de Votorantim, São Paulo, ele diz assim, doutor, olha, estava com depressão, tomava Depaquene, 250 miligramas. Parei de tomar faz 2 anos e tenho muitas dores na coluna e tenho que tomar Tramadol. Porém, fico muito irritado. Qual seria o melhor tratamento a fazer? O melhor tratamento para ele neste momento é procurar um especialista, né? Até porque a gente sabe que a depressão ela pode cursar também com sintomas físicos, com quadros de dores somáticas. A pessoa sente dor no corpo todo, não sabe de onde vem, nem porque tem essa dor, né? Então, assim, as dores também podem ser um indicativo de que um quadro depressivo está querendo aparecer os sintomas aí. Então, é importante a pessoa não ficar se automedicando, né? Nem coletar dados com o vizinho, com o porteiro, com a tia, com quem já passou por alguma experiência desse tipo, né? Ele falou do Depaquene, o Depaquene ele é usado como estabilizador de humor, né? Mas ele também é usado no tratamento de algumas dores. O Tramadol pode dar essa irritabilidade? A irritabilidade pode ser um indicativo de depressão? Sim. Pode ser um efeito colateral do Tramadol? Sim. Então, antes de pensar num transtorno depressivo, né, na recidiva dos sintomas aí, a gente tem que descartar algumas causas clínicas, né, causas orgânicas que a gente diz. Então, algumas alterações do próprio organismo podem cursar com sintomas que podem dar a entender que é um quadro depressivo. Então, antes da gente pensar numa doença, num transtorno mental, a gente tem que descartar outras doenças e, a partir daí, pensar no tratamento para depressão. Então, melhor para o João Batista é ele voltar a procurar o médico dele, dizer desses efeitos 2 colaterais. 2 anos sem avaliação 2 anos muito já é um tempo né? grande, né? E dizer até desse efeito que esse remédio Tramadol que ele está tomando está causando essa irritação, que pode ser um efeito colateral do próprio remédio, né? Sim. Então, ó, João Batista, procure o seu médico, faça uma nova avaliação, fale com ele, não é? Que ele vai te ajudar também, tá bom? Nós vamos para o intervalo, ó, você pode ligar, enviar sua pergunta, sua dúvida, como esses nossos irmãos aqui estão enviando, já estão participando do nosso sorteio no final, 0800 777 0021, aproveita o intervalo, pega o telefone e vai ligando aqui, estamos esperando a sua participação. É um intervalo rapidinho, hoje o assunto nosso é depressão e já estamos de volta.